lição de número 6. E temos essa boa frequência aqui, que somado aí o departamento infantil, já temos uma boa frequência, graças a Deus. Meus irmãos, estamos nessa sequência de estudos que homenageia a nação de Israel, né? Que completa 70 anos que foi criado o Estado de Israel, o moderno Estado de Israel. Claro que eu acho que vou pegar o outro microfone, essa antena aqui está oscilando. Vamos ver. O Estado de Israel, a nação israelita, ela vem de milênios aí, né? Desde a chamada de Abraão, para que se tornasse o pai de uma grande nação. Deus honrou isto, e essa nação foi levantada. Por que Israel? Poderia ter sido uma outra nação, mas Deus é soberano, escolheu aquele homem e se tornou o pai dessa nação, Israel. Israel foi escolhida para receber os oráculos de Deus, a mensagem do Senhor, para ser a guardiã da palavra, e também para espalhar essa palavra no mundo. Então Israel é a igreja do Antigo Testamento. Exerceu um bom papel, é verdade, falhou muito, como a igreja atual também tem feito o seu papel, mas tem tido muitas falhas, não é? Mas é o povo que Deus escolheu, é o povo que o Senhor levantou. Então acho que essa série de lições, ela veio homenagear os 70 anos da recriação de Israel, que após o Holocausto, né, ser massacrado por Hitler, aquela nação recebeu da ONU a autorização para voltar para aquele país, aquele território, e recomeçar a sua vida. E nesse tempo todo, Israel se tornou uma potência, né? Uma potência. Nem demorou 70 anos, já de décadas que Israel é uma nação que impressiona o mundo. Não é algo só humano, inteligência, sabedoria, tecnologia, não. É algo de Deus, né? Algo de Deus, para ser a potência que ela é hoje no contexto das nações mundiais. Então tem a bênção material mesmo, a bênção que Deus prometeu a Abraão. Então, em razão disso, vamos estudar um pouco, estamos estudando sobre esse povo. Hoje essa lição vai tratar exatamente de algo que nós vivemos também, a nossa caminhada por este mundo. A igreja está em direção da Canaã celestial. Nosso lugar não é aqui. Nós temos uma pátria, uma terra que Deus prometeu para nós. A nossa terra é o céu. Estamos indo para lá, não é? Para Canaã celestial. E alguém fez o hino, Canaã é logo ali, não é? É logo ali. E não é tão longe mesmo. Mas por que a gente não entra logo? Nós estamos peregrinando por culpa nossa mesma, né? Israel poderia ter entrado em Canaã em poucas semanas, mês, 2 meses, mas Deus os fez andar pelo deserto. E talvez eles pudessem andar até mais rápido pelo deserto, mas aquele povo demorou muito a assimilar as lições que Deus queria ensinar, e ficaram girando, né? Não ia para frente, peregrinando num círculo, ia lá perto, voltava, porque não tinha condições de entrar na Canaã, não tinha estrutura para entrar lá, não era uma nação formada ainda. Então demorou muito, não foi por culpa de Deus, não, foi por culpa do povo. A igreja não está no céu ainda, não é por culpa de Deus, é por culpa da igreja. O Senhor está preparando um povo, mas às vezes a igreja está quase pronta e depois retrocede. Não completa a evangelização do mundo, não santifica como se deve, e Deus vai fazendo a gente peregrinar, aí purgando, purificando, né? Amadurecendo esse povo. Isso é a mesma coisa de uma moça que está preparando para o casamento, e os detalhezinhos, né? Fica atrasando a cerimônia. Às vezes, de última hora, cai alguma coisa no vestido, uma coisa que
que não está bem, tem que voltar, tem que consertar, e o tempo está passando, e o pastor está estressado esperando, essa moça não chega, a testemunha também, né? Às vezes é um desrespeito até com todo mundo, né? Um casamento atrasado 2, 3 horas. Acho que o céu também fica estressado. Cadê essa noiva do cordeiro que não chega, gente? Né? Se anunciado estava chegando. A peregrinação pelo deserto, irmão. A Bíblia diz que quando Deus tirou Israel do Egito, Deus não os levou pelo caminho dos filisteus. Deus os levou para o deserto. Aquele caminho lá, segundo os estudiosos, numa marcha contínua, em 2 semanas Israel deixava o Egito e entrava em Canaã, a terra prometida. Mas a Bíblia diz que aquele povo não estava preparado para a guerra. Então Deus os levou pelo caminho do deserto. Deus tem os seus caminhos. Inclusive Deus tem os seus caminhos nas tormentas, né? Deus tem o seu caminho na tormenta. Deus tem um caminho no deserto. Levou pelo caminho do deserto. Certamente não era o caminho melhor, nem mais curto, nem mais fácil. Era o mais difícil, e foi por lá que Deus levou. Agora, com que motivação Deus levou o seu povo no caminho mais difícil? Por que Deus permite crentes ir para o deserto? Aliás, não é permite, Deus os leva para lá, os atrai para o deserto. Deus vai ensinar alguma coisa para a gente. É a pedagogia de Deus para nos ensinar algumas lições. Eu já falei isso aqui, que uma certa feita eu estava assistindo um documentário, e eles mostrando que um casulo, né, caiu e começou a abrir, a borboleta foi saindo dele, né? Foi saindo. Acontece que ela soltou uma asinha e ficou debatendo para sair, presa dentro do casulo, não saía, e aquilo rolava para lá e para cá, tempo e tempo, e o senhor assistindo aquilo. E ela quase que saía, mas presa por uma perninha lá, e continuava girando, girando, que a pessoa ficou todo, eu vou ajudar essa borboleta. Pegou uma tesourinha, né? Cortou aquilo, e ela caiu assim, né? Liberta do casulo, e ficou caminhando, caminhando, tentou bater uma asa, uma batia, a outra não batia, e ela não conseguiu voar. Não conseguiu. E ele disse, eu prestei um desserviço a essa borboleta. Para sempre ela vai ficar atrofiada. Aquela luta dela ali é para adquirir musculatura. Tinha um tempo certo dela nascer plenamente, mas eu apreciei o processo. E ela agora não desenvolveu. Quantas vezes Deus está trabalhando na minha vida, a vida de alguém, você vê ele sofrendo, passando, vou dar uma ajudinha para ele, né? Mas não era a hora da ajuda, não era o tempo. Estava deixando ele criar musculatura, desenvolver plenamente. Israel não podia entrar em Canaã. Eles não tinham musculatura, preparo para a guerra, diz a Bíblia que não tinha preparo. Eram escravos que tinham saído do Egito. Escravos só tinham aprendido a função de trabalhar como escravo. Não tinha treinamento militar, não tinha nada. Estoura a guerra aí, eles vão voltar para o Egito. Eles não têm treinamento. Então eu vou levar para o deserto para treinar essa nação, formar um grande exército. E quando entrar em Canaã, vão vencer os amorreus, os filisteus, como venceram mesmo, né? Como venceram. Mas no começo não tinha estrutura para isto. Força moral, espiritual, experiência com Deus, conhecimento com o Senhor. Então o deserto é para a gente conhecer melhor a Deus, né? Conhecer melhor o Senhor. É na luta, é na prova que a gente conhece quem é Deus, né? Diz que provai e vede que o Senhor é bom. Mas tem que provar, né? Tem que provar. O Senhor é socorro presente na angústia. Você vai descobrir isso, né? É na angústia que você conhece Deus. É na luta, é na batalha, é no deserto que você amadurece. Você cresce, se agiganta, fortalece. É nas provas. Por isso que, parece que foi Tiago que falou, tende grande gozo quando passardes por muitas tribulações. Isso é algo que não se pede de ninguém, né? Tende grande gozo quando passardes por muitas tribulações.
porque elas vão produzir um fruto muito bom lá na frente. Tribulação ajuda você, ajuda a gente. Lá na frente você vai saber, agora pode vir a luta que vier, eu já sei como lutar, como sair dela, conheço Deus, passei por isso. E aprendi a guerrear, sei onde buscar recursos, buscar socorro. Então, meus irmãos, Deus sabe o que faz, né? Deus levou pelo caminho do deserto. O Senhor escolhe o caminho para nós. É Ele que escolhe, não somos nós não, né? Porque a lição está dizendo aqui o seguinte: Deus colocou os israelitas na escola preparatória do deserto, a fim de que as provações os disciplinassem e os adestrassem para conquistarem a terra prometida. Ainda não estavam em condições de enfrentar os exércitos de Canaã, nem desenvolvidos espiritualmente para servir ao Senhor. Embora libertos, ainda tinha espíritos de escravos, mentalidade de escravo, e demonstravam traços de covardia, murmuração e rebeldia. Deus queria preparar aquela nação, aquele povo. Por isso que Deus leva a igreja, o crente, um ou outro para o deserto. Eu os atraí para o deserto, não é para matar no deserto, morreram no deserto, não foi por culpa de Deus, porque não venceram a prova, não passaram pelo teste. Muitos passaram, alguns passaram, outros não. Porque sabe de uma coisa, irmão? O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Depende da natureza. A mesma luta e prova que faz alguém amadurecer, crescer, amar mais a Deus, ser mais crente, essa mesma prova derruba muita gente. É o mesmo sol que amolece a cera e endurece o barro. Não é o sol, ou é a cera ou é o barro, é a natureza, são as pessoas. Por isso que vem a prova, para saber se é cera ou se é barro. E natureza é, o sol vem, deserto é lugar de calor. E aliás, o deserto oscila muito, né? Quem já esteve no deserto sabe que o deserto durante o dia é um calor invernal. Alguém fala, é calor do deserto, é a baixa umidade do deserto. Como agora, por exemplo, na Europa, né, está vendo essa onda de calor lá, Espanha, Portugal, 48 graus na sombra, está matando muita gente. Isso é coisa de deserto. Então, mas durante a noite no deserto esfria muito, esfria muito. E Deus sabe dessas coisas, né? Então fique sabendo que Deus leva a gente para o deserto, mas Ele conhece o deserto, Ele conhece o campo onde nós estamos colocados, a situação. Por que Deus faz isso? Para que aprendamos a depender de Deus. Aquele povo não tinha experiência com Deus, não conhecia o Senhor no Egito, ouvia falar do Deus dos seus pais, mas pessoalmente não conhecia Deus. Quando Deus falou com Moisés, Moisés falou, quem é o Senhor, né? Para que eu chegue lá e diga, quem é o Senhor? Se eu tivesse conhecido Deus, eu não ia fazer essa pergunta, quem é o Senhor que está falando comigo? Diga-lhes que o eu sou o que sou te enviou. Só isto. Esse eu sou o que sou ia se revelar a eles no deserto, para que eles aprendessem a depender de Deus. Completa dependência do Senhor é não tem nada mesmo. Não tem água, não tem comida, não tem proteção nenhuma, a única fonte é Deus. Deus coloca a gente numa situação, irmão, olha, não adianta nada, não tem amigo, não tem parente, ninguém pode me resolver, só Deus. A gente aprende a depender de Deus. Enquanto tem um dinheirinho, você confia no dinheiro, enquanto os amigos estão por perto, enquanto tem saúde, enquanto está tudo bem, você vai sobrevivendo com essas coisas, mas falta isso, tira tudo. Aí, meu filho, eleva os olhos para os montes, o meu socorro venha do Senhor. Isso aprende no deserto, quando Deus tira todo o conforto, né? Tudo aquilo que naturalmente a gente possui, tira, e aí você vai aprender a depender de Deus. Tem muita gente que até espiritualmente falando, ele vai levando a vida, vai levando, porque um ora por ele, porque não sei o quê. Aí Deus tira essas coisas, Deus tira tudo isso. Ele vai aprender que ele tem que orar sozinho, né? Ninguém pode me ajudar,
Porque tem caso que você fala, ore por mim, né? Tem coisa que a luta é minha mesmo, sou eu. Posso nem pedir oração, posso nem comunicar, sou eu. Porque a Bíblia fala levar as cargas dos outros, mas depois fala, cada um leve a sua própria, né? Cada um leva a sua própria. Então, situação que alguém não pode me ajudar a levar. A carga é minha, eu não posso compartilhar com ninguém. Deus leva a gente para o deserto para a gente aprender a depender de Deus. Além dessa questão da dependência, mostrar que no deserto Deus cuida de nós de uma maneira extraordinária. Não havia água, nem alimentos. A única maneira de conseguir essas coisas era recebê-los da mão do Senhor. Um lugar de provisão. Nós lemos aqui hoje, irmãos, que Deus providenciou para que a caminhada acontecesse de dia e de noite. De dia Deus mandou uma coluna de nuvem, e de noite uma coluna de fogo, para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. Embora no deserto, irmão, você tem que caminhar de dia e de noite. Você não pode estagnar, parar, tem que avançar sempre. Deus não quer o seu povo caminhando só de dia, quando tudo está bem. Não, Deus quer o seu povo caminhando de noite também. Na prova, você está crescendo, está avançando. Aquela nuvem veio, primeiro para dar direção ao povo, né? Porque quando ela parava em algum local, numa planície, estacionava, o povo parava também. Ficava 3, 4 dias, uma semana, 20 dias. Daqui a pouco levantava, percebia que a nuvem estava deslocando. Desarmava as tendas, vamos atrás da nuvem. A nuvem era direção para eles no deserto. Para onde ela fosse, o povo ia acompanhando. Ela servia também de proteção contra o sol. Já disse que o deserto é calor terrível, mas o povo de Deus andou na sombra. Irmão, apesar do deserto, Deus tem para você sombra e água fresca. Aleluia. É tudo que a gente pede. Senhor, eu quero sombra e água fresca. Na luta, na prova, na doença, nos problemas, Deus nos abençoe. Falei outro dia sobre o Vale de Baca, né? Que é um lugar inóspito, um local difícil, mas é também chamado árvore balsâmica. Quer dizer, lá no vale que não tem nada, não tem víveres, tem bálsamo. No deserto da vida tem bálsamo. Sombra, o povo caminhava à sombra. Irmão, não tem vida melhor que a vida de crente. Você caminha à sombra do Onipotente. Aleluia. Isso aí está pertinho de você. A sombra dele te cobre. Te cobrirei com as suas penas, né? Suas asas. O Senhor, eu caminho e você caminha, irmão, à sombra do Onipotente. Porque o Senhor é essa nuvem que guia, né? Vai guiando e protegendo contra o calor. E de noite, irmão, aquela nuvem se transformar numa coluna de fogo, porque é frio, aquecia o povo. Ninguém passava frio na madrugada no deserto, porque a coluna aquecia. Também a coluna deslocava, o povo caminhar de noite também, era a direção deles. E aquela coluna de fogo era proteção contra os animais ferozes, que não podem ver fogo, né? Estava vendo um irmão contando para mim que há pouco tempo eles foram do Mato Grosso. Estava tranquilo uns 2 dias lá, numas tendas no meio da mata, no meio do rio. Aí saíram para caminhar. Que negócio é esse? Que rastro é esse? Isso é de onça. E já estava bem à tardezinha. O pastor falou, vamos embora. Vamos embora não dá para sair daqui agora não. Aí acendeu uma fogueira a noite inteira. Isso tinha ficado 2, 3 dias lá, não tinha acendido fogo à noite. Aí ficou o pastor a noite inteira alimentando o fogo lá, para a onça não chegar. E a onça tem medo do fogo, né? Essa coluna de fogo espantava os bichos, os animais que poderiam chegar do deserto para atacar o povo, né? Deus sabe de tudo. E diz que durante toda a peregrinação, de dia a coluna da nuvem, de noite o fogo, até que o povo entrou lá. Mesma coisa do maná, né? Deus mandou o maná para o povo, a provisão, o alimento no deserto. Não tinha pão, o povo reclamou e Deus mandou o maná. E eu ouvi o pastor falando que a palavra maná significa, o
que é isto, né? Deus falou, amanhã tem pão para todo mundo, vou mandar pão, reclama mais não murmura mais não, vai ter pão. No outro dia o povo sai lá, está aquela coisinha miúda, não é? O que é isto? Quer dizer, maná. Ah, irmão, Deus promete para você uma coisa, e você cria uma expectativa tão grande, né? Tão grande. E quando chega, mas Jesus é isto? O que é isto? Eu estou esperando. Pode comer, a coisa é boa. É um pãozinho doce, nutritivo, pode alimentar, é coisa boa. E você come, é bom mesmo, porque tudo que vem de Deus é bom. Pode não ter aparência, essa coisinha miúda, não tem aparência. O que é isto? É a bênção de Deus. Abra os olhos, irmã, é a bênção de Deus para você. A chuva não vem um temporal, nuvem, não. Uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem, amém, é bênção de Deus. Está chegando a bênção. A palavra diz que o maná caía todos os dias, até que eles entraram em Canaã. Só cessou quando o povo entrou e puderam plantar e colher. Mas enquanto não tiveram condições de plantar e colher, Deus mandava a providência do céu. Enquanto você não abrir uma porta de emprego, enquanto Deus não te der uma situação melhor, de um meio ou de outro, Deus vai cuidando de você. Sempre tem um maná, uma porçãozinha na sua casa, alguém que Deus levanta, uma providência de Deus, e você vai sobrevivendo até que chegue definitivamente a bênção de Deus na sua vida. Mas isso é para aprendermos a depender de Deus, tanto da sua providência, como da sua provisão e também da nossa dependência em relação a Deus. Deserto é um lugar de dependência, é um lugar de provisão de Deus, é um lugar de provação, muito mais, né? É um lugar de provação. Por que essa provação? Porque o povo precisava conhecer a Deus, e eles iam conhecer Deus no deserto. É na luta, né? Diz que em todo tempo, como é que é? Ama um amigo, ou ama um irmão? Na angústia nasce um amigo, uma coisa assim. Então, é na angústia que nasce o amigo Deus, não é? O verdadeiro Deus vai se revelar a nós. É na angústia, é na tribulação, é na prova. Aquele povo não conhecia Deus. Não tem lugar melhor no mundo para revelar tanto o amor de Deus, como a graça de Deus, do que o deserto, do que a prova. E também para revelar o caráter dos filhos de Israel. Veja, irmãos, que se é um lugar de provação, muita gente passa na prova, mas muita gente é reprovada. E a maior parte, diz a Bíblia, não passaram na prova. Deus os levou para o deserto e eles não assimilaram as lições. Apesar do maná que caía, da água que brotava da rocha, da nuvem, da coluna de fogo, da presença de Deus com eles, toda oportunidade que tiveram de conhecer Deus, qual foi o resultado? Murmuração. O povo nunca estava satisfeito, nunca estava satisfeito. Deus cuidando deles no deserto e o povo insatisfeito. Ah, mas que povo teimoso, né? Diz no final da lição lá, né? Obstinado. Não é diferente de nós não, irmão. Não é diferente de nós hoje não. Está tudo bem, Senhor, está tudo bem. Mas faltou um mínimo detalhe, você já está reclamando da vida. Quantas mulheres, quantos homens, quantos filhos que não têm essa compreensão. Está tudo bem, tem condições, mas daqui a pouco não pode fazer aquilo que fez o ano passado, né? Saía de férias 3 vezes por ano, e não sei o que, agora só dá 2. Podia trocar de carro todo ano, agora não pode mais, e a pessoa já desvia. Está trocando só de 18 em 18 meses. Murmuração, irmão, foi o grande pecado. Eles caíram exatamente pela murmuração, reclamação. Não estão contentes nunca. Por mais que Deus providenciava as coisas, estava sempre reclamando, nunca estava satisfeito, nunca estava feliz, sempre querendo mais alguma coisa para ser feliz, e chegava mais alguma coisa e não estava feliz. Hoje é a mesma coisa, esse mundo materialista aí.
Então Deus queria que o povo estivesse tão feliz com ele, né? Agradecesse a Deus, porque no deserto tem água, isso é para poucos, né? No deserto tem pão, isso não é para todo mundo. No deserto tem sombra, não é para todo mundo, é para o povo de Deus. No deserto tem direção, o povo não andava perdido não é? Porque daqui para ali se perde no deserto. O povo sabia para onde estava indo, tinha direção de Deus, mas por qualquer coisa o povo estava murmurando. Interessante que a murmuração, um crente fala, eu não sou murmurador. Mas irmão, estou falando que você é não. Mas a maior parte é. Murmurar não é você viver reclamando em alta voz, não sei o que, não é? Murmurar, irmão, é resmungar. Está sempre resmungando, né? Reclamando pelos cantos ali, falando baixinho. A palavra murmurar quer dizer falar entre dentes, né? Um tititi, bem baixinho. Quase não escuta. Põe o ouvido aqui. É um tititi, irmão. Sabe o que é um tititi? É uma fagulhazinha, um foguinho, né? Vai alimentando ele, ó. E aquilo começa só com umas dois, três marmanjos. E aquilo, daqui a pouco o fogo vai crescendo, vira um incêndio. Por isso que a gente tem que identificar esse foguinho, essa murmuração, e debelar ele, irmão. Debelar. Não aceite isto. Quando alguém quiser começar a murmurar, quando qualquer situação na casa de Deus, em relação a Deus, a liderança, em relação a qualquer pessoa, um tititi, não aceite. Apaga o incêndio na hora. Irmão, vamos orar, né? Vamos orar. Fala, vamos orar então. É isso que tem que falar. Não é alimentar, não é passar para frente não. Não é passar o fogo para frente. Israel passou, e sabe o que aconteceu? Ficaram plantados no deserto, morreram. Todos os murmuradores, não entrou ninguém que murmurou. E fique sabendo, irmão, que a pessoa que começa a murmuração é porque não é convertido, é porque não é salvo, porque não é crente. Não começa, mas contamina o crente. Gente boa, irmão, crente bom, se deixa levar por uma pessoa que não é convertido, que está no meio, vai embora, né? Saiu do Egito, está no meio do povo. Essa pessoa não conhece Deus, não tem as promessas de Abraão, não tem experiência nenhuma com o Senhor. Então é diferente da gente. Qualquer coisa começa a falar mal. Falar contra dízimo, falar contra isso, falar contra aquilo outro, contra aquilo. E o crente bom se deixa alimentar com aquilo, irmão. Daqui a pouco está adoecido e vai morrer junto com o ímpio. Faça isso não. A prova vem, é deserto de Deus, para você crescer, amadurecer. Você vai sair dessa, Canaã é logo ali mesmo, está chegando. Fique firme. Glória a Deus. Será que o povo passou no teste? Aqui diz o item 3, eu vou saltar o 2, depois eu volto nele. Eu acho que ele está meio fora do contexto aqui. Os problemas enfrentados no deserto. Interessante. Como é que a pessoa coloca os problemas enfrentados no deserto? Isso não é problema não. Hoje, né? A pessoa está toda arrebentada em pecado e chega, pastor, estou com um problema. Não, você não está com um problema, você está com um pecadão nas costas. Estava viajando outro dia do interior para cá, o telefone toca o celular. Tem dia a pessoa, eu sou o fulano, não lembrei de quem era o nome dele. E ela, não, fulano, não sei o quê. Aí ele falou para mim, é aquele irmão que teve um probleminha lá em tal cidade. Aí eu falei, um probleminha, né, irmão? Problemão, né, companheiro? Pode falar. Estou te ouvindo. Para ele, como é que ele se identificou? Aquele irmão que teve aquele probleminha, eu lembrei do problemão que foi, né? Aqui diz, os problemas enfrentados no deserto. Quer dizer, os pecados que o povo de Deus caiu nele. A murmuração no meio do arraial. Vem a prova para a gente crescer, amadurecer, se agigantar, tornar-se um grande exército. A prova vem para a gente saber lutar. Tem gente que, diante da prova, começa a murmurar. Não entende nada que Deus está fazendo na vida dele. O povo e a idolatria, olha o probleminha aqui. O povo e a idolatria. Pecado da idolatria.
Irmão, nós temos que vencer o ranço que a gente traz lá do mundo. Egito nunca mais, né? Não ter saudade do Egito, não, irmão. Não olhar para trás, de Sodoma e Gomorra, não olha para trás, olha lá para o monte, mas caminha para frente, não fica olhando para trás, não. Não tenha saudade da cebola, do alho, não sei o que lá, do Egito, não. Olhe para frente. O povo estava acostumado com aqueles cultos egípcios lá, os deuses do Egito, que Deus tinha destruído todos lá, né? O pastor Ricardo falou aqui, né, sobre a destruição daquela infraestrutura do governo e também da idolatria egípcia. Mas o povo de Deus, irmão, no que Moisés ficou 40 dias no Sinai recebendo a revelação, o povo não esperou, não soube esperar. Aí pediram a Arão para poder fazer um Deus, né? Aí o povo trouxe pendente, trouxe ouro e tudo, e fizeram um bezerro de ouro. E começou a adorar o bezerro de ouro. Adorar o dinheiro, adorar as coisas. Porque tinha o touro, né? O touro de ouro lá no Egito, que eles adoravam o Deus touro. Aí eles fizeram e começou a curvar diante daquilo lá. Quando Moisés chega e vê aquele bacanal, aquelas danças em torno daquele bezerro de ouro, o povo voltou atrás. Isso é o culto lá do Egito. Isso é a prática egípcia. O povo não quer conhecer Deus, o Deus de Israel. Já voltaram às práticas antigas. Começou a adorar os deuses do Egito novamente. Moisés jogou aquelas tábuas da lei, né? Aquilo quebrou lá. Arão falou assim, foi o povo. Arão, que negócio é esse, rapaz? Você, meu irmão, você conhece a Deus? Foi o povo que pediu. Desde quando o líder tem que atender pedido do povo, irmão? É o povo que pediu. Mas é aquela velha desculpa da Eva, do Adão, foi a mulher, né? E aí vem a mulher, foi a serpente. E a serpente, foi Deus que me jogou lá de baixo, de cima para baixo aqui. A culpa é de Deus, né? Problemão. O povo é a idolatria. E aí então, qual foi o final da prova? Deus falou, esse povo é um povo obstinado. Quer dizer, um povo teimoso, de dura cerviz. Não mudam sua maneira de pensar, seu proceder, não aceitam ser instruídos por Deus. Depois de tanta experiência com Deus, não muda o proceder, não muda a maneira de ser. Deus, irmão, vigia, hein? Teve um dia que Deus acabou a paciência dele. Diz que Deus é longânimo. Isso, longanimidade. Não acaba nunca a paciência de Deus. O ânimo, a disposição de Deus fazer o bem para nós. Isso não termina. Deus é longânimo para que não se perdem, não querendo que ninguém se perca. Mas o dia do Senhor virá, acaba a paciência. Teve um dia que Deus acabou, Moisés, deixa eu matar esse povo inteirinho. Vou fazer de você um novo povo. Esquece que negócio de Abraão, começar uma nova família com você. Moisés, o senhor está doido. Mais ou menos assim, né? Você não pode fazer isso. Onde fica o seu grande nome, senhor? As suas promessas. Todo mundo vai dizer que o senhor tirou um povo do Egito, enganando ele, dizendo que ia levar para Canaã só para matar no deserto. A fama do senhor não acabou, não. Faça isso não. Aí Deus, está certo. Vou recuar então. Vou caminhar com vocês mais um pouco. Aliás, Deus falou diferente, né? Então tá bom. Continue a marcha, vou mandar um anjo me representando. Não, o Senhor. Tem muita gente que gosta de anjo, curta anjo, mas eu não, eu quero é o Senhor. Quero o Senhor. Só para mandar anjo para proteger, tudo bem. Mas nessa questão nossa aqui, é o Senhor. Não tem representante aqui não. Glória a Deus. Irmãos, no meio do deserto, no meio desse povo obstinado, Deus está lá. Deus falou a Moisés, construa um tabernáculo. Eu quero ficar com vocês aqui. Esse tabernáculo vai representar a minha presença no meio do povo. E Moisés convocou o povo para trazer os pertences, né? Ouro, prata e tudo. Eles tinham saqueado o Egito, né? A Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, pediu
emprestado as coisas, pediu doação, e os egípcios foi doando, e eles tinham muita riqueza. Aí o que aconteceu? Eles foram doando para construir o tabernáculo. Pode trazer, traga, vamos fazer uma tenda aqui, o tabernáculo, que vai representar a presença de Deus. É um local de culto, de celebração, no meio das 12 tribos. Fiquem elas em volta e no meio está Deus. No meio está o tabernáculo, coloca bem no meio. Vai ser um centro religioso, cultural, social, onde Deus vai manifestar aqui. Que lição linda, irmão. Diz que o povo começou a trazer contribuição, trazendo espontaneamente. Aquele homem cujo coração Deus tocar. Vai trazendo. Aí Moisés, gente, para, não traga mais não. Você já viu isso acontecer uma vez na Assembleia de Deus? Senhor. Você pede uma oferta aí, e o povo vai trazendo, não, chega. Eu nunca mandei parar de chegar. Porque não vem o que precisa, né? Não chega. O povo era ruim, mas era bom. É assim que é o povo de Deus, né? É ruim, mas é bom. Trouxeram o que sobraram, irmão. Construíram a tenda da congregação, o tabernáculo, onde Deus ia manifestar a presença dele, dos móveis, tudo vocês conhecem muito bem. Não vou falar de tipologia aqui hoje. O que eu quero falar é o seguinte: no dia da inauguração, irmão, se a glória de Deus, aquela nuvem cobriu o tabernáculo. Aquela nuvem simbolizava a glória de Deus, a presença de Deus. Encheu dentro e fora, envolveu o tabernáculo. Moisés quis entrar, não pôde entrar. Tamanha era a glória que tinha lá dentro. Não conseguiu entrar. Quando o povo de Deus une para fazer uma obra, irmão, a glória de Deus está presente. Deus se manifesta ali. A unidade dos santos em torno de um projeto que Deus sonha, atrai a glória de Deus, a presença do Senhor, para a vida dos santos. De maneira, irmãos, que aquele tabernáculo ali, no deserto, quer dizer que no deserto, Deus está com a gente. O Senhor não se esqueceu de nós. É lugar de prova, é lugar de sofrimento, mas é lugar também de adoração. A fé canta na tristeza, vai tudo bem, aleluia. Deus vai te dar graça para no deserto você adorar a Deus. Tem um tabernáculo no deserto, isso quer dizer, na luta, no sofrimento, na prova que Deus está deixando você passar, você não pode deixar de adorar a Deus, de cultuar o Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. O deserto finaliza a lição, revelou as deficiências do caráter do povo e ao mesmo tempo oportunizou que Deus revelasse a sua lei e educasse o povo para se tornar uma nação. Aleluia. Tudo que vem de Deus é para o nosso bem, irmão. Todo o sofrimento do deserto é para fazer daquele povo a nação que hoje estamos homenageando. 70 anos, a nação de Israel passou por sofrimento. Vocês sabem de uma coisa, irmão? Os estudantes aí sabem que existe o verbo judiar. Eu judio, tu judias, ele judia. Nós judiamos. Aí a mãe está batendo no menino, no filho. Alguém, não judia com ele, não. Esse judiar vem de judeu. Tanto ser judiado no mundo, tanto sofrer. Aí não judia com ele, não. Foram judiados. Uma nação muito maior que o Brasil, muito maior que as nações da Europa, muito maior que todo mundo. Você pode passando na tribulação, mas você vai ficar grande ainda diante de Deus. Você será uma grande nação, igreja, povo de Deus. Vai chegar o tempo em que todo mundo vai te levantar e vai te homenagear, dizendo: passou na prova, irmã, mas adorou a Deus, saiu vencedora. Hoje todo mundo testemunha a respeito dele, a respeito dela aqui. Que as provas, irmão, não sirvam para a gente murmurar, não, mas sirva para a gente conhecer Deus, né? Amadurecer e crescer na fé. Você pode orar comigo? Querido Jesus,
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A irmã Ilma louvando ao Senhor. Enquanto os irmãos vai se acomodando aí, nós já vamos partindo para o final também. Enquanto o irmão termina de fazer o sorteio. Glória a Jesus. Eu quero comunicar para a igreja que nós temos pessoas ligadas pela internet. Eu agradeço já a audiência. Estão o pessoal de Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Distrito Federal, Pará, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Acre, Tocantins e o Paraná. E outros países, nós temos a Suíça e os Estados Unidos ligadinho aqui na nossa EBD, na maior EBD do Brasil. Ah, muito bem. A professora Mirtz está doando aqui mais um livro para a gente sortear. Oi? Ah, muito bem. A professora Mirtz está doando um livro aqui para sorteio e ela disse que tem também. Muita gente procura, às vezes, quando ela não traz, hoje ela trouxe. Então, se os irmãos quiserem, procure ela no final. Aleluia. Sou o Senhor Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Faixa 3. Meu Deus, eu confiarei. Eu confiarei no meu Deus. Você pode confiar nesse Deus. Aleluia.
eu prefiro sua presença. Em Deus eu confiarei. Depois da palavra dessa do bispo, a única coisa para cantar é isso mesmo, né? Que a gente não vai murmurar de jeito nenhum, né, não, meu irmão?